E aí, gente, beleza? Vamos fazer uma coisa bem bacana com essas coisas que a gente aprendeu e incorporar um conhecimento novo. Eu já mostrei para vocês, né, o procedimento para poder baixar o pacote, começar a usar o pacote, o que é uma biblioteca, qual a necessidade de a gente ter essa biblioteca dentro do nosso código. E aí eu vou mostrar uma coisa bacana para vocês que é como criar um programa, como você vai construir o seu programa para poder baixar um arquivo do YouTube, tá bom? Vamos fazer isso? Então, vou criar uma pastinha nova aqui. Eu vou chamar de C11, que é o conteúdo 11 que eu estou passando. E aí vou chamar ele aqui de YouTube. Direito, novo arquivo, youtube.py. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ir lá no console, né, no prompt de comando, no caso do Windows, e dar um pip install pytube PyTube 3, tá certo? Esse pacote, ele é extremamente, o pacote na verdade não é extremamente necessário, ele é o pacote responsável por fazer a conexão e baixar o arquivo do YouTube. Então, você faz a instalação dele, é rapidinho. Eu já me antecipei aqui, já fiz ele, então se eu apertar Enter aqui, você vai ver que ele vai dar o aviso de que os requerimentos estão satisfeitos, então não vai fazer nada. Aí você baixa no de vocês e a gente começa a trabalhar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer esse pacote para a gente usar. Então, ó, from pytube import, eita, import YouTube. Prontinho. Ó aqui, ó, from. Pronto. Com isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um URL do usuário. Então, eu ia colocar um input aqui para o usuário digitar o URL, mas visando facilitar para os nossos testes, eu vou fazer o seguinte, eu peguei um videozinho aqui, certo? E aí eu vou usar o link desse vídeo em uma variável. Depois que a gente testar e que tiver tudo funcionando direitinho, a gente troca essa variável aqui, certo? De um valor constante por uma entrada de dados. Então a gente troca esse valor por um input, tá bom? Para poder ficar bem acessível. Afinal, o objetivo não é baixar um link só, é permitir que o usuário coloque o link para poder a gente baixar esse vídeo. É muito importante vocês entenderem uma coisa antes da gente continuar. O YouTube ele tem um formato de transmissão dos seus dados. É importante vocês saberem que todos os arquivos a partir de 720 pontos de resolução têm o áudio e o vídeo separados em dois arquivos. É uma metodologia chamada de metodologia Dash, tá certo? Então é o seguinte, todos os arquivos acima de 720 vão vir separados. Então é bom prestar atenção porque se o usuário escolher depois uma resolução acima de 720, vocês vão precisar evoluir esse sistema para poder baixar o vídeo, o áudio e depois juntar tudo. Essa segunda parte que eu acabei de falar para vocês, ela não faz parte da videoaula, mas eu já estou passando, né, para vocês como fazer, vocês pesquisam e dão uma montada. O que a gente vai fazer é baixar vídeos menores do que 720 só para poder a gente ver funcionando, tá certo? Como é que funciona e depois vocês evoluem o sistema de vocês, tá beleza? Então vamos lá. Com essa URL eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de vídeo e vou dizer que ela vai receber o YouTube, YouTube dessa URL. Então ele vai pegar os dados do YouTube dessa URL. E aí eu vou mostrar esses dados só para poder a gente visualizar, tá? Então, ó, print video.streams. Vou apertar F6 aqui. Não se animem, tá? Porque isso aqui não vai baixar o vídeo, ele só vai mostrar esses dados aqui. Ó. Esses são os dados do vídeo. A gente tem ele, as coisas extremamente importantes que a gente precisa saber é esse código aqui, que corresponde a esta resolução e que este arquivo ele vem no formato vídeo e no formato áudio, tá certo? Aí todos que você verem que tem esse aqui, ó, Progressive, e tiver, deixa eu aumentar um pouquinho só aqui, ó, prontinho.
Progressive True é sinal de que o arquivo de áudio e de vídeo ele vem em um arquivo só, tá certo? Então esse daqui vem os dois juntos. Os que tem Progressive False são arquivos que vêm separados. Nesse caso aqui vem só o vídeo, o áudio não vem. Seria necessário, se a gente fosse baixar esse aqui, o iTag 137, a gente teria que baixar um áudio. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Bagunçado assim é terrível, né? Mas, enfim, eu vou organizar, depois a gente visualiza melhor. Aí, vocês acabaram de notar que a informação ela vem toda separadinha, tá certo? Ela vem no formato de vetor. Agora vem muita coisa junto. A gente precisa organizar para poder ficar mais fácil do usuário visualizar. A gente já vai mostrar uma coisa dessas para o usuário para poder ele escolher alguma coisa. Então olha só que bagunça. Então, olha só, eu vou continuar, vou apagar esse print daqui e vou mostrar para vocês como é fácil realizar o download do arquivo. Aí a gente faria basicamente o seguinte, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de YouTube e vou dizer que ela vai receber video.streams, aquele bolo de informação que eu vi na tela, eu quero que pegue o primeiro. Lembra que o primeiro era Progressive True? Então eu vou pegar o primeiro. E aí eu vou fazer o seguinte, lembrando que Progressive True é sinal de que vem o vídeo e o áudio juntos em um arquivo só. Então, youtube.download e vou dizer onde ele vai fazer esse download. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui na unidade D uma pasta chamada de temp de temporário, certo? Vou deixar ela aberta ali e vou colar aqui. Só um detalhe, a barra invertida é um caractere de escape, tá bom? Então você tem que colocar duas barras. Prontinho, isso é o suficiente. Eu vou colocar aqui a pasta temp aqui de lado e vou executar o meu arquivo. Então, ó, ele está se conectando ao YouTube. Pronto, apareceu aqui, ó. Isso aqui não é o arquivo todo ainda, é o arquivo sendo construído. Ele começou a baixar e quando ele concluir, ele vai finalizar o programa. Se você observar aqui, né, não tem nada, ou seja, ele começa a baixar, ele já está executando essa linha 8, o arquivo está sendo construído aqui, e quando ele concluir, ele termina como um programa Python normal, como a gente vê, né? Programa retornou 0, ou seja, sinal de que o programa finalizou com sucesso. Então você nota que nada está acontecendo. Um usuário leigo vai olhar e vai achar que o programa travou, vai tentar fechar o programa e não vai ver o resultado final aqui. A gente vai fazer umas modificações, umas coisas legais e mostrar a porcentagem, ó, terminou agora, a porcentagem do andamento desse download. Então eu vou apertar Enter aqui para finalizar e vou executar aqui para ver se funcionou. O áudio e o vídeo baixados perfeitamente. Tá certo? Eu andei inclusive pesquisando, ele baixa no formato MP4. Ele baixa no formato MP4. Eu andei inclusive pesquisando e existe uma biblioteca legal do Python que converte de MP4 para MP3. Fica uma coisa legal eu depois gravar um videozinho para poder mostrar para vocês como fazer essa conversão. Tá bom? Então, vamos focar em melhorar um pouco a experiência do usuário no nosso sistema. Como isso daqui, esse daqui, é o que faz o download, é sinal de que se ele passar desta linha, tudo aconteceu perfeitamente. Então eu vou empurrar essa linha lá para baixo e vou colocar aqui, ó, print sucesso. Prontinho. Se ele passou dessa linha, mostra sucesso e a gente sabe que finalizou perfeitamente. Vou reduzir aqui um pouco o tamanho dessa tela. Vocês estão vendo ali que só tem o arquivo, né? Vou até apagar para poder a gente fazer os testes futuros. E aí tá ali, né, a pasta vazia. Muito bem, vamos lá. Vamos trabalhar com esse vídeo streams que gera uma bagunça. E vamos usar um conhecimento que a gente já aprendeu e que a gente colocou aqui no sistema. Lembra do sistema da gente? Esse sisteminha, na versão 1.1, a gente começou a utilizar, ó, a tabela. Então vamos usar essa tabela aí para poder organizar aquele bolo de informação que aparece no vídeo de .stream, não ficar aquela coisa bagunçada.
Outra coisa é que a gente deu o comando para poder selecionar o primeiro. E eu quero mudar isso e permitir que o usuário escolha qual é a versão que ele quer baixar. Então, vamos lá? Eu vou apagar essa linha aqui e a gente vai construir o código aqui no meio. Entre a conexão e o lugar que realiza o download, eu vou mexer no nosso arquivo. Assim, antes de continuar, vamos fazer o seguinte, ó. Print PyTube download versão 1.1.0. Pronto, esse é nosso programinha aí para poder a gente usar. Tá certo? Aí vou quebrar duas linhas aqui, /n, /n. Show de bola. Muito bem, então o link por enquanto fica esse mesmo. A gente não vai mexer nele. E a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é organizar os dados. Essa variável vídeo aqui, ela tem um conjunto de outras coisas que a gente pode mexer. A primeira que a gente já viu foi a streams, que vem com todos os dados que retornam de lá. Mas existem outros, como por exemplo o tamanho do arquivo e alguns dados do arquivo, certo? Como por exemplo o título, que é o que a gente vai usar agora. Então eu vou colocar aqui, ó, print, e aí eu vou colocar uma fstring, baixar, dois pontos, espaço, e vou chamar video.title, tá certo? Isso aqui vai me mostrar o título do vídeo que a gente está baixando. Então, vou rodar aqui, esperar tudo correr bem. Mostrou o título do meu programa aqui e está aqui, ó, baixar Guns N' Roses November Rain. Tudo bem? Ele deu um monte de coisas aqui embaixo, a gente já vê o que foi que aconteceu, mas não é importante agora isso pra gente. Tá certo? Ó, YouTube minúsculo aqui e eu não declarei YouTube, né? Na verdade, estava aqui e a gente apagou. Então, para poder isso não ficar acontecendo, eu vou comentar aqui para poder não ficar dando erro. Mas vocês viram, né? Eu vou rodar mais uma vez aqui só por via das dúvidas. Ele está fazendo a conexão, recebendo os dados e aí pronto, ó, baixar Guns N' Roses November Rain e aí sucesso, que é a última linha lá embaixo. O erro desapareceu. Show de bola. Agora vamos organizar aqueles dados. Deixa eu imprimir uma coisa bacaninha aqui para poder a gente organizar nosso código e a gente ver as coisas acontecendo em partes e não bagunçar a cabeça da gente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui uma variável chamada dados, dados do vídeo que vai vir, que vai receber video.streams, que é aquele bolo de informação que a gente viu. O video streams, ele tem alguns filtros que vocês podem utilizar, tá certo? Basicamente assim, ó, ponto filter. E aí a gente usa, lembra do progressive? Se a gente colocar assim, ó, true, ele vai mostrar só os arquivos de áudio e vídeo juntos em uma coisa só, o que é bacana pra gente. Outra coisa que a gente pode colocar é o only audio. E aí, ó, botei mais, é um underline, prontinho. E aí a mesma coisa, ó, true. Nesse caso aqui ele vai mostrar só os arquivos de vídeo. Uma outra coisa também que a gente pode fazer, file extension, MP4. Ele vai mostrar só os arquivos de MP4, o que é bem bacana pra gente. Então não vou fazer isso agora não, eu vou usar o arquivo todo, todos aqueles dados que vão vir. Tem outros filtros também, é bom dar uma lida na documentação, se a gente for dedicar a mostrar todos eles, vai ficar um vídeo de 3 horas aqui, então não é interessante. Então assim, eu vou pegar todos aqueles dados que eu dei o print mais cedo e ficou toda aquela informação aglomerada e a gente vai agrupar em uma tabela, tá certo? Antes de agrupar na tabela, eu quero mostrar para vocês um carinha chamado split. O split é uma função conhecida como função built-in da string, ou seja, uma função embutida da string, tá certo? Lá no nosso sistema a gente usou uma função built-in para poder testar se o usuário queria realmente excluir um cliente. Então tá aqui, ó, editar cliente, excluir cliente. Então tá aqui, ó. Se o usuário digitar tanto S maiúsculo quanto S minúsculo, ele vai transformar em minúsculo e testar. Então essa é uma função built-in da string
que pega o que o usuário digitou e converte para minúsculo. A opção split, ela vai separar as strings através de um caractere que eu diga qual é. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, João, traço da, traço Silva. E aí eu vou dar um split do tracinho, certo? Do tracinho. Isso vai me gerar um vetor onde na primeira posição eu tenho João, João, na segunda eu tenho da e na terceira eu tenho Silva, tá certo? Isso vai me ajudar para poder separar aquele bolo de informação que vem de lá. Porque olha só, print dados, aperta aqui F6, prontinho. Então tá aqui baixar Guns N' Roses e aí vem toda essa informação. Se vocês prestarem atenção um pouquinho, vai notar que todo esse conjunto de dados aqui é separado por um espaço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses carinhas aqui e separar eles por espaço. E isso vai me dar um vetor onde cada uma dessas informações aqui, ó, isso aqui fica na posição 0, isso aqui fica na posição 1, isso aqui na posição 2. E aí eu vou separar os dados que eu quero e vou mostrar na tela, certo? Arrumadas bonitinho dentro da tabela que a gente aprendeu a fazer. Então vamos fazer o quê? Vamos construir a nossa tabela. Então dados do vídeo, pronto, dados do vídeo, vai receber uma tabela, que é a Pretty Table. Eu acho que eu não importei o Pretty Table assim, não importei não. Vamos colocar aqui. From Pretty Table, import Pretty Table. Prontinho. Aí voltar aqui para baixo. E aí vamos construir nossa tabela, né? Lembrando que para construir uma tabela, depois que a gente declara ela aqui, a gente precisa montar essa tabela. Então vamos montar nossa tabelinha aqui. Vou aqui, ó. Tabela de dados do vídeo. Prontinho. Vamos montar. Bem, lembrando o seguinte, os dados do vídeo eles vêm agrupados em um catatal de informação. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou separar linha por linha, tá certo? Em cada uma das linhas eu vou separar os dados por espaço. Então eu vou aqui, ó, for, vou fazer, ficou tudo maiúsculo. For the in dados. Quem é dados é aquele bolo de informação. Então D vai ser cada uma das linhas daquele bolo de informação, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que D vai receber str, eu estou transformando em string, tá bom? Dados na posição, e aí vem, que posição? Lembra que eu mostrei para vocês, ó, isso fica na linha 0, isso fica na linha 1. Então eu preciso ter um carinha aqui dentro que fique andando posição por posição. Então eu vou aqui, antes do laço, vou declarar uma variável chamada de P de posição, tá certo? Então dados na posição P. Cada uma daquelas informações que eu mostrei para vocês. E em cada uma daquelas informações, todas as vezes que você encontrar um espaço, tá vendo aqui? Eu dei um espaço mesmo em branco. Opa, aqui, espaço, certo? Você vai fazer o quê? Bem, eu vou contar P mais igual a 1, para na próxima vez eu, mais igual, para da próxima vez eu andar, certo? Sair de 0 e ir para 1, sair de 1 e ir para 2. E vou pegar esse dado e vou colocar dentro da minha tabela. Dados do vídeo, ponto, add, raw, e vou criar uma linha. Bem, que linha eu vou criar? Olha só, eu não vou rodar aqui agora porque senão vai dar problema, mas eu posso fazer o seguinte. Deixa eu ver, eu posso comentar. Prontinho, e agora já não dá mais problema. E aí de novo eu coloco aqui print dados. Vamos lá, F6. Deixa eu aparecer aqui. Prontinho. Então, olha só.
Essa informação começa aqui, string, e termina aqui, ó. Depois aqui de novo, ó, começa em string e termina aqui. Começa em string e termina aqui. Cada vez onde você encontra escrito string e esse menor que aqui é sinal de uma linha nova. Tanto que está separado aqui por vírgula, ó. Essa vírgula que separa cada uma das linhas. Então o primeiro laço de repetição vai no primeiro passo andar aqui. Quando ele andar aqui, eu vou vir aqui e separar os passos. Aqui e separar os passos. E aí eu vou criar em D. Cadê? Aqui. Eu vou criar em D um vetor onde cada uma das posições é justamente tudo o que não é espaço. Então, essa palavra string fica na 0, iTag 18 fica 1, tá certo? E por aí vai em todos os lugares onde você vê escrito string. Eu vou facilitar um pouquinho mais, vou copiar aqui e vou jogar aqui, ó. Então eu peguei uma informação, tá certo? Isso vai fazer, na hora que eu rodar esse código que a gente está fazendo, com que isso aqui aconteça. Ó. String, iTag 18, mintype, res, fps, vcode, acode e progressive, falta um que é o type. Prontinho. Ele vai separar os dados dessa forma. Essa é a posição 0, essa é a posição 1, essa é a posição 2 e por aí vai. Então isso quer dizer que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou montar a minha tabela, vou fechar aqui. Lembra aqui que eu falei que eu vou montar a tabela? E aí a gente ficou na dúvida de quais informações usar. Pois é, eu vou usar as informações que eu preciso, que é o iTag, que é como eu vou escolher o dado, o tipo de formato e a resolução para o usuário escolher. Então, cadê? Aqui, então vamos montar essa linha aqui. Aqui. Prontinho. Vamos montar essa linha aqui. Então, dados do vídeo.add raw, abre colchete, e eu venho, ó, D0 tem a palavra string, eu não quero. D1 tem a tag, eu quero. Então, D1, vírgula, depois a gente vai colocar 2, que é o tipo, D2, e a resolução, que é D3. D3. Prontinho. Aí ele vai construir a tabela, onde em cada um daqueles lugares que tem o string, ele vai andar nos lugares onde não tem espaço e vai capturar a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Tá certo? Depois que ele montar a tabela, print dados do vídeo. Eu vou mostrar a tabela. Certo? Vamos rodar para ver se funcionou. Ó, tem um for aqui, uma indentação errada, ou realmente está errado aqui. Shift Tab. Prontinho. Se conectando ao servidor do YouTube, recebendo os dados e pronto, deu um erro. Vamos ver o que foi que aconteceu. Split, string não contém split. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Ah, o split está ligado diretamente ao string. Não, é na string. Tá certo? Na string. Prontinho. Tá vendo aqui o str? Ele está pegando aquele bolo de dado que vem no formato string, está convertendo para string, para que agora eu possa separar por espaço. Agora sim está correto. 3, 2, 1. Ah, olha só. A informação do jeito que estava e agora como ela está arrumadinha. Tá certo? Então, sucesso, tudo arrumado perfeitamente. E aí, field 1, field 2, field 3, ou seja, a gente não colocou o título, né? Vamos colocar o título da tabela que eu esqueci, das colunas da tabela que eu esqueci. Mas, depois disso, a gente vai fazer o seguinte. Esse iTag aqui, ele vai servir de referência para poder a gente dizer qual é desses arquivos aqui que a gente precisa baixar. Lembrando, se o arquivo for acima de 720, como esse aqui que tem no formato 1080, ele vem só o vídeo. Então é importante você depois evoluir um pouco o programa para poder baixar o vídeo e também o áudio. Olha aqui embaixo os áudios.
Os áudios estão separados aqui em 4 arquivos diferentes, um MP4 e 3 WebM. Basta vocês pegarem, certo? E baixarem. E depois juntar, FFPME, se não me engano, PEM. Eu esqueci o nome da biblioteca agora, daqui a pouco a gente pesquisa e encontra. Então eu vou sair aqui e vamos lá. Então vamos lá. Eu mostrei os dados do vídeo na tela para o usuário. O que é que eu preciso saber agora? Qual daqueles arquivos ele quer baixar? Então eu vou pedir para o usuário digitar uma informação importante para mim, que é aquele iTag. Então eu vou colocar aqui, ó, iTag, minha variável, recebe input, digite a iTag do arquivo que deseja baixar. Prontinho. Peguei do usuário a referência do arquivo que ele quer. Com isso, agora eu vou separar esse código aqui, F6, só para poder rodar mais uma vez. Lembrando que esse dados tem todas essas informações, todas elas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou agora isolar só que o usuário digitar. Por exemplo, eu vou usar como referência esse 18 aqui, tá bom? Então quando eu apertar 18, eu quero que ele tire o 18 e faça o download só do 18 e ignore o resto. Então a gente vai separar esse carinha agora. Então vamos fazer isso, ó. Eu vou pegar aqui YouTube, vai receber tudo minúsculo, certo? Que é a minha variável. Vai receber video.streams.itag underline index.get, tá certo? Então eu vou pegar dentro do video streams, que tem aquele bolo de informação, eu vou pegar através do índice da itag. E qual é o índice que eu vou pegar? Por exemplo, eu disse que é o 18. Só que isso a gente não vai dizer, quem vai dizer é o usuário. Por isso que a gente está colocando essa linha aqui. Então, ó, troca por iTag. Tá certo? Vou até trocar o iTag aqui para vocês não confundirem. Eu vou chamar de OP do usuário. Ou seja, quem escolheu foi o usuário. Tá certo? Então, OP do usuário. Então, por favor, do vídeo, pegue através do index da iTag a opção que o usuário passou para a gente. Tá certo? Feito isso, faça o download na pasta. Vamos lá, vamos rodar. F6. Lembrando que a pasta está aqui aberta, ó. Tá vendo? Não tem nada lá. Exibiu pra gente, ainda esqueci de trocar o título das colunas, subir aqui. Digite a tag do arquivo que deseja baixar, eu vou usar o 18, aperta Enter. Opa, ele deu um erro aqui. Objeto, atributo, linha 30, deixa eu ver o que foi que eu fiz. Aqui, não, é aqui em cima. É para ser 18. Eu já mostrei para vocês, né, que toda entrada de dados através do input entra no formato string. Ele está esperando um inteiro. Deixa eu trocar o nome dessa variável aqui para poder ficar mais legível. Vou chamar só de usuário. Tá certo? E aí eu vou colocar aqui int. E fechar aqui. Prontinho. Então, leia do usuário alguma coisa, ele vai digitar 18, a gente vai converter para inteiro, e aí agora sim, a gente espera que tudo funcione perfeitamente. Deixa os dados chegarem. Escolher a opção 18. Eu estou escolhendo 18, tá? Porque eu sei que é 18, ó, observa aqui, já chegou. A 18 é o que tem arquivo de vídeo e de áudio juntos, tá bom? Então, ele está baixando, vamos esperar concluir. Daqui a pouco a gente vai fazer uma coisa bacana, né? Mostrar a porcentagem do download para poder tudo ficar ok. Prontinho. Parece que dessa vez demorou mais, não sei se é impressão minha. Terminou. Vou executar o arquivo, já mudou aqui, né? Apareceu a miniatura. Pronto. Funcionou perfeitamente. Tá certo? Apertar Enter para poder terminar. Opa! Enter para poder terminar. E beleza. Tá certo? Então assim, o programa básico tá funcionando direitinho. Tá certo? Então vocês podem dar uma evoluída para poder melhorar mais.
o arquivo ficar mais usável, mais bacaninha, com mais opções. Eu vou fazer mais uma coisinha só, que é mostrar a porcentagem do andamento desse negocinho aí. A porcentagem do andamento, obviamente, a gente precisa de duas informações. A primeira informação é o tamanho do arquivo e a segunda informação é o quanto já baixou desse arquivo, tá bom? Só que assim, o tamanho do arquivo, deixa eu rodar mais uma vez aqui, o tamanho do arquivo ele vai depender dessas informações que vão aparecer aqui ó, de qual usuário vai escolher. Por exemplo, se ele escolher o de 1080, obviamente que é maior do que o de 360, tá certo? Então a gente só pode saber o tamanho depois que o usuário escolher, depois que eu pedir para se conectar a essa versão. Então eu vou colocar aqui, ó, tamanho vai receber youtube.filesize. Com isso, eu sei o tamanho do arquivo que eu vou realizar o download, tá certo? Então, deixa esse carinha aí que a gente vai usar já já. Eu vou lá em cima no começo do arquivo, aqui, vou descer aqui e vou criar uma função. O que é que essa função vai fazer? Ela vai calcular para mim a porcentagem, tá certo? Então, olha só, vou criar aqui def andamento. Essa função aqui, ela vai ser chamada por esse carinha aqui, ó. A gente vai colocar aqui do lado, vírgula, e vai colocar um parâmetro que está lá na documentação, on progress callback. Isso daqui está dizendo o seguinte, toda vez que eu baixar um byte, eu vou atualizar uma função que eu vou chamar aqui agora. Que função é essa? Andamento. Tá certo? Então toda vez que eu baixar, eu atualizo a função andamento. E aí, pelo padrão, isso está lá na documentação, a gente precisa fazer com que a função andamento receba string, a gente coloca nome, chunk, opa, chunk, pronto, coloca none também, e file handle. Isso, que recebe também. Não, tá certo? Então, três valores definidos como vazios, que vão ser alterados todas as vezes que esse cara baixar alguma coisa. Tá certo? Então, o que nos interessa é esse aqui, ó, o quanto falta do arquivo. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular a porcentagem, tá certo? Então, preciso calcular a porcentagem. Eu vou dizer aqui que P porcentagem, eu já usei P lá embaixo, para poder não confundir vocês. Então, porcentagem vai receber o tamanho, opa, tamanho, menos o que vem em file handle. File handle. Isso daqui, deixa eu organizar aqui, pronto. Eu vou dividir pelo tamanho, tá certo? Só que isso vai me dar um decimal, quando tiver 50% vai vir 0,5. Então eu vou pegar todo esse cálculo aqui, opa, e vou multiplicar por 100. Pronto. Tá certo? Agora, ó, print, uma f-string, e aí eu vou colocar aqui a porcentagem acrescida de um caractere por cento, para poder ficar bonitinho. Tá? A porcentagem vai vir um número muito quebrado, ele é float, né? Então é casa decimal. Dependendo do número vai vir 5, 6, 8 casas decimais. Então, para poder não trabalhar com casas decimais, eu vou trabalhar isso aqui para inteiro. Então eu vou dizer que eu quero que mostre apenas um número inteiro disso aqui. Tá certo? Então, deixa eu organizar aqui. Prontinho. Tá certo? Então, vamos torcer para tudo estar certinho. E vamos rodar. Deixa eu excluir aqui o arquivo. Ah, uma coisa que eu acabei de perceber. Todas as vezes que ele vou fazer aqui, ele vai ficar... Não, vou rodar e mostro para vocês acontecendo. Depois eu corrijo. Fiz alguma coisa ali na linha 5, ó, faltou os dois pontos. F6. Conectando ao YouTube. Pronto. Então, o 18, aperta Enter.
Olha o que está acontecendo, ó, tá vendo? 4, 5, e aí vai descendo a barra de rolagem aqui, ó, mostrando o que está acontecendo. Então olha só o que eu vou fazer. Excluir aqui. Vou importar System, OS, importar a biblioteca OS, e vou pedir para toda vez que essa função carregar, que ela me faça a gentileza de limpar a tela. Agora vamos ver funcionando aqui. Escolhe aqui o 18, aperta Enter e ó, pronto. 0, não está mudando de 0. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Isso aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho do arquivo. Tá, ainda. 1%. É realmente a internet, 2% é a internet que está meio devagar agora. Mas vocês estão vendo funcionando direitinho aqui, né? Atualizando a porcentagem. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho. 3%, ficou bem lento agora, né? Tava bem mais rápido nesse instante. Uma coisa importante, eu acabei de ver ele aqui fazendo isso, e é o seguinte: todas as vezes que você acrescenta uma função para fazer alguma coisa, ele perde um pouco de desempenho, certo? Do que se não tivesse. Entretanto, se você não colocar, o usuário não vai ter certeza de que está funcionando o procedimento. Então, é aquele caso, né? O custo-benefício. Se você colocar, ele perde um pouco de desempenho, porque ele tem que parar, vir para cá, executar isso, depois volta para baixar, e aí fica nesse procedimento, tá certo? Mas eu acredito que tenha ficado bacana, espero que vocês tenham entendido e curtido aí. Eu vou dar uma sondada para ver se a gente consegue converter de MP4 para MP3, né? Que MP3 é o arquivo mais utilizado. E se for fácil, for bacaninha, fácil, curto de usar, eu gravo um outro vídeo e compartilho com vocês. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, além de entendido, gostado. Eu achei muito bacana essa biblioteca, esse pacote que eu encontrei. E qualquer coisa, fórum que a gente responde, tá bom? Até mais, tchau.